Olá, queridos alunos! Na aula de hoje, vocês estudaram língua portuguesa com leitura, interpretação e produção textual através de uma história de ensino religioso. Essa foi uma atividade interdisciplinar, quando nós juntamos duas disciplinas para desenvolver nossas habilidades. O primeiro exercício era para recortar as imagens e colar na sequência da história. Ai, prof, eu colei diferente agora. Bem, não se desespera. Não precisa rasgar seu livro tentando tirar. Deixa do jeito que está. Mas observa comigo como deveria ter sido colado. Primeiro, os midianitas viviam atacando o povo de Deus e roubando seus alimentos. Depois disso, Deus chamou Gideão, que era um homem que era fiel a Deus, para libertar o povo. Então, Gideão ficou com medo de que não fosse Deus que estivesse falando com ele, e o anjo deu um sinal para Gideão, para que ele percebesse que era Deus que estava falando com ele. Em seguida, Gideão reuniu um grande exército, mas esse exército diminuiu, e só quando eles estavam bem pouquinhos é que Gideão e os 300 homens que estavam com eles atacaram os midianitas. Eles levavam uma corneta, um cântaro e uma tocha. E por último, os midianitas fugiram assustados, porque o poder de Deus fez com que eles ficassem com muito medo do pequeno exército que Deus enviou. Agora, no exercício 2, vocês deveriam completar as frases com as palavras do quadro. Ficaria assim, ó. Letra A. Os midianitas roubavam o trigo dos israelitas. Letra B. Gideão era um jovem que amava a Deus e por isso foi escolhido para libertar seu povo dos inimigos. Letra C. Ele duvidou, mas o anjo deu 2 provas de que estaria com ele. Letra D. O exército não deveria ser muito grande. Após o teste, sobraram apenas 300 homens. Letra E. Foi uma guerra diferente. Cada soldado levava uma trombeta e um cântaro, que é um jarro de barro, tá? Com uma tocha dentro. F. Os inimigos ficaram confusos e assustados e então fugiram. Bem, essa não era difícil, né? É um resumo perfeito da história, está vendo? Aí pedia para dizer assim, ó. Gideão queria ter certeza do cuidado de Deus naquele momento difícil. Então, Gideão pediu 2 provas. Quais foram? De acordo com a imagem, uma prova foi a que o anjo deu, que dizia assim, ó. Gideão cozinhou o cabrito e fez pão sem fermento. Colocou tudo em uma pedra. De repente, saiu fogo da pedra e consumiu a comida que estava ali. Essa foi uma prova, que foi a primeira, foi a que o anjo deu. Depois disso, Gideão pediu mais 2 provas além dessa. A primeira era assim, ó. Ele colocou um pouco de lã onde malhavam o trigo. Se de manhã a lã estivesse molhada pelo sereno e ao redor estivesse seco, Deus estaria com ele. Só que eu vou contar uma curiosidade para vocês. Quando Gideão acordou e viu que a lã estava molhada e o chão estava seco, ele pensou, eu não pedi um bom sinal. É óbvio que a lã vai estar molhada, porque a lã demora mais para secar. É óbvio que o solo vai secar e ela vai ficar molhada. Então, ele orou e pediu de volta. Deus, eu quero que o Senhor me dê de novo esse sinal, mas ao contrário. Agora, quando eu acordar no outro dia, eu quero que todo o solo esteja molhado do sereno, mas a lã esteja seca. E foi o que aconteceu. E Gideão teve certeza que Deus estava com ele. Deus também provou os homens. Primeiro, ele mandou embora todos os que estavam com medo e ficaram só 10.000 homens. Depois, ele pediu que todos fossem à beira do rio e ali ele deu mais uma prova. Qual foi ela? Bem, aqueles que juntassem água com a mão e lambessem assim, que nem um cachorrinho, ficariam para a batalha. Mas os que ajoelhassem para beber água deveriam voltar para casa. E então restaram só 300 soldados. Por último, a gente tinha o verdadeiro ou falso. Por que Deus não permitiu que todos os homens lutassem naquela noite? Nós devíamos marcar F para a resposta falsa e V para a verdadeira. Primeiro, eles poderiam pensar que haviam vencido sem a ajuda de Deus. Verdadeiro. Deus não queria que isso acontecesse. Eles poderiam ser derrotados porque eram muitos. Não faz o menor sentido, né? Quanto mais soldados, mais fácil seria vencer a luta, não é mesmo? Próxima. Deus queria mostrar que os amava e estava disposto a protegê-los a todo instante, independente da circunstância. Verdadeiro. Deus queria lhes ensinar novas táticas de guerra. Falso.
Deus não precisava fazer isso para ensinar novas táticas de guerra. Deus pode nos ensinar qualquer lição em qualquer momento. Não precisa colocar um pouquinho só de pessoas numa batalha para que eles aprendam na verdade, com aquela quantidade de gente, não teria tática de guerra humana que funcionasse, né, pessoal? Deus não precisava ensinar novas táticas de guerra, Deus queria ensinar que é Ele que vence todas as batalhas. Bem, espero que você tenha gostado de aprender essa história e que tenha conseguido entender a sua leitura, produzir boas respostas, né, usando suas habilidades de língua portuguesa. Agora, nós nos encontramos na próxima aula. Um beijo e tchau!